Boa tarde. Boa tarde. Sr. Presidente, nós estamos a fazer este pequeno documentário para recolher testemunhos por causa dos 50 anos do 25 de Abril. Sim, senhor. Pronto, devido à sua ligação a Belmonte, não só afetiva, política, Obrigado. pronto, também gostávamos de recolher um pouco o seu testemunho dessa altura. Nós já temos falado com muitas pessoas e muitas pessoas nos falam que antigamente é que era bom. O que é que achas que essas pessoas nos dizem isso? Se bem interpreto, quando se diz antigamente, é o antigamente antes de 25 de Abril, Sim, será isso? sim. Pois, eu queria recordar aqui que atualmente os jovens não têm termo de comparação. Não sabem o que era, como se vivia e as limitações que as pessoas tinham de todo o género. Os mais velhos, por vezes, têm tendência a recordar o seu tempo de juventude, quando se era moço, quando se era moça, e tudo isso não é repetível. Isto é, a idade vai avançando, mas nós temos sempre tendência a valorizar estes tempos da nossa existência. É por aqui que eu atribuo, essencialmente. Depois há tecnologias que foram surgindo muito rapidamente e que gerações não acompanharam, e isso cria irritabilidade e problemas, refiro-me não só, por exemplo, às redes sociais, em que as pessoas, cada um pensa que traz o mundo no bolso e que é senhor do mundo, porque tudo conhece e tudo pode dizer, o que altera um bocado a forma de estar no mundo das sociedades até há algum tempo esta parte, na minha perspectiva. E depois, queria recordar uma citação que outro dia recolhi de um senhor, de um fisiologista, mas escritor inglês do século XIX, se não me falha a memória, Thomas Huxley, quando ele diz que o resultado das políticas quase nunca é o que os seus autores esperam, nem o que os seus adversários temem. E queria também lembrar um poeta, Eugênio Yevtushenko, que em tempos vi em Lisboa, no Teatro Maria Matos, ali na Fonte Pereira de Melo, e o Yevtushenko escreve em determinada altura assim: aquele que é concebido numa gaiola anseia pela gaiola. Acho que nem preciso dizer mais nada. Há pessoas que ainda não se libertaram do estado policial e prisional em que nasceram. E havia bastante pobreza. Como é que era o Belmonte e a que se dedicavam? É a segunda. Olha, a maior parte das pessoas, antes de 64, viviam com muito pouco dinheiro. Mas a filosofia do poder, do governo, da ditadura, elogiava a pobreza. Elogiava a pobreza como que se fosse uma fonte de virtude. E o medo inibia a contestação. Maioritariamente as pessoas trabalhavam na terra que lhes era madrasta. Falando do nosso concelho, havia funcionários públicos, havia comerciantes, e Belmonte foi sempre uma terra de mileiros, de costureiras, de sapateiros, sei lá que mais. No fim dos anos 60, princípio dos anos 70, as confecções trouxeram algum elan, algum ânimo ao concelho. Mas o vencimento mínimo nacional é bom que se recorde, só apareceu em 1975, depois de Abril. Ou seja, é uma consequência de Abril. O rendimento nacional. O mínimo nacional é uma consequência de Abril, aparece em 1975. E como é que era a ação da PIDE? As pessoas tinham noção da sua existência? Eles andavam por Belmonte? Como era? Pronto, na altura não vivia em Belmonte. Mas eu fui criado na cidade da Guarda. E quando há bocadinho me perguntava se no país seria comum a PIDE atuar, ou se era só nos grandes centros, enfim. Eu posso dizer que nasci na cidade da Guarda, onde existia uma delegação da PIDE.
A polícia política da ditadura. Havia muitas pessoas oposicionistas ao regime e posso dizer que seguramente o meu pai era dos dois elementos mais destacados da oposição democrática. E como, por que não dizê-lo, um médico muito estimado e prestigiado na cidade, isso mais cócegas, mais antinomia criava nas forças do regime. Mas eu despertei para a política tinha 14 anos, em 58, quando as eleições do Humberto Delgado, porque o meu pai, apesar disso, nunca fez proselitismo em relação a partidário ou político para comigo. Era uma pessoa muito condescendente, aceitava tudo, ouvia tudo e todos, de maneira que nunca me disse faz assim, faz assado politicamente. É verdade. Mas, claro que depois, mais tarde, na universidade, acentuou-se o processo de politização e de combate ao regime. Mas, se consultarem os arquivos da PIDE-DGS na Torre do Tombo, nos arquivos judiciais da Torre do Tombo, encontram processos levantados pela PIDE em toda a mancha nacional, em toda a mancha territorial. E nos seus meios sociais, falava-se da liberdade na altura, que noção havia de liberdade? Sim, isso era um assunto recorrente, mas em público, sempre com atenção a ver se havia por perto algum informador da PIDE-DGS. Havia os agentes da PIDE, que eram os funcionários da PIDE, e havia os informadores, que ninguém sabia quem eram, e que auscultavam e davam informações e recebiam dinheiro por isso. Devido, pronto, a muita pobreza ou falta também de condições, havia muita imigração. Muita gente ia para fora devido à pobreza e se calhar também a fugir da guerra colonial. Pois, realmente é isso mesmo, verdade. A grande leva de imigração de que eu me reporta aos anos 60, do século passado, sobretudo para a França. As razões que isso levavam, as principais, foram a busca de subsistência condigna para si e para a família. E, por outro lado, para os mais novos, para não irem à guerra colonial. Houve também muitos exilados políticos. Mas havia, pronto, esforços do regime para que isso não acontecesse, essa imigração para travar, ou havia essa... Olha, para responder de uma forma simplista, eu digo sim e não. Se não vejamos, por um lado, eram jovens que não podiam mandar para fazer a guerra colonial, a guerra em África. Por outro lado, eram pessoas que depois enviavam essas remessas dos imigrantes, que equilibravam as contas públicas, que acabavam por poder sustentar e pagar a guerra em África. Isto é bocadinho rabo na boca. É verdade. E acha que a guerra do ultramar, quais foram as consequências dessa guerra sociais? Originaram elas o 25 de Abril, por assim dizer? Ora, é assim, a guerra começa, portanto, já tinha havido o Estado da Índia, então, para trás, mas para aquilo que se chama as guerras coloniais, ou guerras de África. Começa em 61, né? Em Angola, depois 63 na Guiné e 64 em Moçambique. Estou recordando. Quando se diz na Guiné, Cabo Verde. Isto, vendo as coisas à distância, havia a teimosia de um regime fechado sobre si próprio, que não conseguia ver o mundo tal qual era na altura, o mundo em que na altura se vivia. E a frase lapidar de Salazar, que é o orgulhosamente sós, que infere também um arcaísmo, um dizer não à existência de um mundo que era, não é? No fundo, acaba por gerar um araquiri político que atrasou o país durante muitos e muitos e muitos e muitos anos.
E acha que isso apressou a revolução ou os dois acontecimentos são, pronto, distintos? A guerra Não, era a guerra. efetivamente apressou, e quem andou pelos quartéis como eu, entre 69 e 71, eu era oficial miliciano, percebi já nessa altura que entre os oficiais do quadro havia um mal-estar instalado, porque o regime estava a entregar a solução que era, ou teria que ser política, estava a entregar aos militares para resolverem pela guerra, pela força. Ora, isto não dava uma coisa com outra, porque era inviável. Era inviável. Então, o senhor já dizia, como há bocado disse, orgulhosamente sós, mas isso não é suportável. E assim vimos que as guerras em África estenderam-se por 13 anos, e depois deu no que deu. E o 25 de Abril foi inesperado ou, como falou aí, já era iminente? Já havia várias pequenas revoluções, por assim dizer, que iam originar essa revolução? Eu posso dizer, para responder sucintamente, fomos muitos que a construímos. Acreditávamos que estava prestes a acontecer. Uhum. E onde estava nesse dia, o 25 de Abril de 74? Lembra-se? Eu lembro, como se fosse hoje. Lembro perfeitamente. Portanto, eu fui preso político entre 71 e 73. Estive na Pisa do Porto, estive no Forte de Caxias, estive no Forte de Peniche, de onde saí a 18 de dezembro de 73. A Maria Antonieta estava em Belmonte, onde foi fundar e dirigir a escola que hoje é a C+S. Eu fui para Belmonte e comecei a trabalhar na escola como professor, depois em janeiro de 74. No dia 25 de abril, telefona-me o Vitor Teixeira, marido da Maria Mercedes, Vitor Teixeira, e diz-me: olha lá, estás a ouvir o rádio? Eu dormia sempre com o rádio ao lado, ainda hoje. Estás a ouvir o rádio? Não, olha que está uma revolução em Lisboa. Uma revolução em Lisboa. E a pergunta logo, imediata minha: e que? Spínola ou Causa? E diz: boa pergunta, mas não sei responder. Epá, é que é assim, se é Spínola tudo bem, se é Causa, vou já fazer a mala que não quero ir para onde já estive. ou não vinha há pouco tempo. Começámos a ouvir o rádio e a acompanhar as notícias, a televisão, que ainda era em na altura. Os amigos começaram a juntar-se e a entrar em casa, muitos, na casa que há bocado eu descrevi, que é ali à entrada do bairro de Santa Maria, portanto, a primeira, que era do Sr. Abílio Mourão Henriques. Pronto, ele morava por baixo e nós morávamos por cima. E muita gente, muita alegria, televisão, rádio. Aí por volta das 11 da manhã, o Sr. Virgílio Melo, que na altura era o regente da banda, pai do Dr. Zé, pois o foi durante muito tempo, o Dr. Zé Melo. O Sr. Virgílio bate à porta e calhou ir à porta. E diz-me: ó, Sr. Professor, dá licença que a banda saia. Eu fiquei a olhar para ele assim: ó, Sr. Virgílio, acho muito bem, olha, o mais tempo possível, Belmonte acima é Belmonte abaixo. E até agradecia que na Gaia havia um fogueteiro, na altura. E ao outro dia era o dia do Conselho, e portanto o fogueteiro tinha feito fogo para o dia do Conselho. E olha, se derem um salto abaixo à Gaia, tragam os foguetes todos lá e todos para cima para o ar. E assim foi. Depois acabámos por sair de casa, porque tanta gente chegava, que, pronto, entre amigos ali passámos o dia. No fundo, vistas as coisas,
foi um reconhecimento coletivo de uma passagem de poder, isto é, a quem se vai ter, vai-se ter com a pessoa que tinha chegado a Belmonte e tinha sido preso político. Isto é a minha leitura, não devo estar muito errado. Porque é que isto acontece? Uhum. Depois, passado uns tempos, ao fim de semana, às vezes vinha aqui ao Fundão, ter com os meus, vinhamos ter com os meus sogros, íamos à guarda, ter com os meus pais, e há um dia que eu chego a Belmonte e me dizem, olha, tu prepara-te porque vais assumir a Câmara. Eu vou assumir o quê? Vais. O que é essa história? A história é que esta semana houve aí reuniões e tu foste indigitado para presidir à Câmara de Abril. E pronto, está bem, olha, nunca tinha pensado em tal, mas se assim é, sim senhor, cá estarei para desempenhar o melhor que souber. E assim foi. Depois, na primeira comissão administrativa, fui empossado como Presidente da Câmara, em que a doutora Manuela Carvalho foi vereadora, o António Calheiros do Colonial, o Manuel Mocho de Caria, e foi o Urbano Tavares e o Mário Cabeças de Belmonte. E digo-lhe uma coisa, vai dada à parte, fizemos um bom trabalho. Eu também acho que sim. E vem nessa sequência a próxima pergunta. O que mudou nesse dia? Tornou-se Presidente da Câmara depois desse dia? Não, eu sou Presidente da Câmara, não foi nesse dia. No seguimento desse... Eu é que, vistas as coisas agora longe, quando isto acontece, eu faço a minha leitura, não é? Sim. Eu faço a minha leitura, como podia fazer outra leitura, que eu fui para ali com residência fixa e liberdade vigiada. E tinha que todos os meses, ia uma cadernetazinha, todos os meses ia ao posto da GNR, para o chefe do posto, me pôr lá na assinatura em que eu estava em Belmonte. E ao fim de Abril, era no último dia, agora, olha como foi lembrar, no último dia de Abril, eu lá fui. Era uma ótima pessoa, senhor, acho que Batista é seu nome. E eu assim, olha, venho cá para isto assim, eu ficar assim a olhar para mim, já em 31 de Abril, ficar assim a olhar para mim, mas eu digo assim, sabe-se lá como é que isto é, como é que não é? Não, deixa lá então cumprir estas coisas. Não fui brincar com o homem, não, longe de mim, não, foi nessa perspectiva. E diz-me ele assim, ó senhor, lá que eu me fosse apresentar ao senhor ainda vá, agora o senhor vir-se apresentar a mim, olha como foi lembrar. Mas o que é que aconteceu? O que aconteceu neste dia? Neste dia acabou por haver um renascer da esperança. Foi um renascer da esperança. Parece que até o ar que se respirava era melhor. Parece que se sentia assim mais por o ar a respirar. Passa a brincadeira. E o 1º de maio de 74, muita gente nos fala que esse dia foi indescritível em Lisboa e também nas capitais de distrito, onde a população saiu à rua. É assim, a leitura que eu faço desse 1º de maio de 74 foi que mostrou que, pelo menos nos tempos mais, na altura, pelo menos nos tempos mais próximos, os ideais de Abril não iriam mudar. Antes, pelo contrário, iriam desenvolver-se. É o que eu hoje, refletindo, e sem gastar muito tempo, me lembro. E vai também a próxima pergunta. Pronto, foi uma revolução militar e política, mas também foi uma revolução social. Também social, porque, por exemplo, ao criar as condições para o acesso universal a todo o ensino, inclusive o ensino superior, favoreceu-se o implementar do elevador social, não é? Sim. Portanto, foi também uma revolução. Podia dar outros exemplos, mas este acho que ilustra. Politicamente, como se organizou o país nessa revolução? A seguir, pronto, em Belmonte já sabemos que convidaram
Sim, depois de 48 anos de ditadura, o país, Portugal, optou por viver em democracia, em liberdade, numa democracia liberal, onde cada cabeça seu voto. Uhum. E optou por integrar a Europa na construção do progresso e da paz. Exatamente. Resumindo. E Belmonte, houve efetivamente mudanças no progresso social e económico no concelho? Isso houve. Isso houve, mas isso já nunca lá vá aqui a falar nisso. Mas pode falar. Foi o acesso à saúde, à educação, várias associações formaram-se para até ajudar as pessoas a estudar. Muita gente nos fala nisso em associações em Caria e em Belmonte que se criaram para... Pronto. Logo a seguir ao 25 de Abril, e logo que nós somos empossados, a Câmara é empossada, efetivamente imprimimos uma dinâmica que as pessoas, penso que ainda hoje se lembram, pelo menos é aquilo que eu acho. Sei lá, desde a instalação dos esgotos, o abastecimento de água, estou a falar de todo o concelho, não estou a falar só de Belmonte, estou a falar de todo o concelho, desde esgotos, desde a água, fazer estradas que não existiam, calçar as ruas, estou a falar do concelho, não é só de Belmonte, calçar as ruas que eram de terra batida, arranjar forma de recolher os resíduos sólidos, portanto, geralmente chamados esgotos, chamados o lixo, e depositar. Olha, para ilustrar, quando eu cheguei a Belmonte, estava aquele mirador ao lado da Câmara, e por trás não era assim, era um campo onde havia couves muito altas, mas mesmo muito altas, tal como no homem. Eu disse, mas o que é que estas couves aqui? O que é estas couves tão altas? Como é que isto aqui nasceu? E diz-me assim alguém, olhe para baixo para o fundo das couves, o que é que lá vem? Veja lá a água, pois, de onde é que vem essa água? Dos incipientes esgotos que havia na vila, que desaguavam ali, ao lado, por baixo do mirador, por exemplo. Então, foi necessário, o lixo era recolhido por uma caminhonete vulgar, só com folha, tanto com folha de lata ou de zinco por cima, e então era depositado dentro de uma casa a que tinha sido retirado o telhado, ali, não sei se ainda era conhecido assim, mas em frente da Cova do Ladrão, no sítio da Forca, a casa ainda lá poderá estar, não sei se já que isso não, mas o lixo era deitado, que era recolhido, era deitado para dentro dessa casa, e assim, ali às portas de Belmonte. Que Belmonte era muito pequenino, tanto Belmonte começava, como posso dizer, começava à Casa do Povo, com esse correr, hoje auditório municipal, e por aí, passando a Câmara, a Álvares Cabral, e terminava onde hoje é o quê? o Santander, se calhar, ou mais um bocadinho a Val, à escola. Não terminava a escola, não. Era muito antes. Era no café dos seus Soito. Vá olhar mais ou menos. Esse era o Belmonte. E depois havia a parte velha, portanto, a Rua Direita e a Rua da Fonte Rosa, e depois mais nada. Este era o Belmonte. Portanto, nesse período de 2 anos e tal, 3 anos, a área geográfica de Belmonte, depois um dia um topógrafo me disse, o senhor já reparou nisto? O quê? Olha que mostrou-me um mapa. Olha, com a instalação da escola, com isto e com aquilo, com aquilo outro, não sei quanto, isto já aumentou, Belmonte está não sei quantas vezes geograficamente maior. Mas, depois, depois foi necessário criar melhores condições para a instalação elétrica, e aquilo que me não lembro. Sei que, às tantas,
havia tanta gente a trabalhar em Belmonte, nas estradas, nos esgotos, nas águas, nisto, aquilo, e Belmonte não tinha, agora vou falar nas coisas pequeninas, mas para mim são as que têm, talvez, das que me dizem mais. Em que não havia onde as pessoas comerem. Porque não havia os restaurantes que há hoje, infelizmente que hoje há. Havia umas casinhas que davam umas comidas, havia altitude, depois havia o Sr. Soita, que tinha aquele café, e também davam umas coisas, muito pouca coisa. Então, eu falando com a doutora Manuela e com os amigos, não há alface. Queríamos ir a uma cantina popular, não sei como nem como não, mas arranjamos uma pessoa que faça comer, comprou-se uns panelas, uns tachos, e assim foi. E assim foi. Funcionou. No antigo Instituto de Apoio, no IANT, havia, como é que é de explicar, que depois foi casa mortuária, não sei se ainda é, numas escadinhas, na rua direita para cima. É lá da Santa Casa. Em frente da Sim. Santa Casa. Sim. Funcionou aí. E era assim. Depois diz isso, mas depois, nessa altura, porque o 25 de Abril trouxe logo de início melhor vida às pessoas, começou a faltar leite no país, isto é, as pessoas já consumiam leite. E então não havia leite. E eu disse, então se não há leite, arranja-se alguém que vá recolher aí pelas quintas o leite e comercializamos-lo num sítio em frente de onde foi a GNR, onde hoje está aquela instituição. Uhum. E tal. Então comercializa-se aí o leite. Então, mas peixe também não há. Então, se não há peixe, contrata-se alguém e alguém fica aqui. E de uma forma ad hoc foram-se resolvendo assim as coisas. Não existe uma pré-primária. Não existe uma pré-primária. Mas, entretanto, também as câmaras não podiam ter pré-primárias, que hoje são obrigadas. E tudo está dependente do município. Uhum. Então eu fui ter com a Sra. Maria Lourdes Pombo, e estou a dizer aqui coisas que se calhar não interessam para nada, mas pronto. Não, interessa tudo. Então vou ter com a Sra. Maria Lourdes Pombo. Estava à frente da estrutura distrital e disse, Sra. Maria Lourdes, é isto assim. A Maria Antonieta na escola do magistério, a Maria Antonieta que entretanto depois estava aqui, à frente da escola do magistério primário, que fazia professores de ensino primário e pré-primário. Por um lado, tenta encontrar jardins de infância onde os alunos façam estágios, porque os não há. Por outro lado, nós em Belmonte precisamos de uma pré-primária. Por outro lado, a legislação diz que é inviável as câmaras terem, mas nós temos que a fazer. Nossa, Presidente, vamos embora, vamos nessa aventura. E repare, estamos a falar de uma senhora que foi sempre das estruturas cimeiras do PSD no distrito. E sabia bem quem eu era. Mas assim trabalhámos. E depois, foram daqui as estagiárias, que foram lá dar as aulas. Criou-se aquilo. Havia uma estrutura que era para lavar roupa antigamente e que estava tudo desgraçado, tudo partido. Digo assim, então esta estrutura arranja-se aqui. Alguém que desenha aqui uma coisa, transforma-se isto para já e fez. Transformou-se na primeira pré-primária de Belmonte. E depois foram daqui as alunas. Depois os orientadores pedagógicos iam lá orientar as alunas. A Dona Maria Lourdes Pombo criou uma maneira de financeiramente aquilo funcionar e funcionou. Passados uns anos, encontramos em Castelo e dizemos assim, Sr. Presidente, já foi quando foi obrigatoriamente passado para as autarquias essa função estatal, mas já viu, naquela altura parece que tínhamos que andar a esconder-nos, estávamos a fazer uma coisa que não era viável. E agora é obrigado. E assim, está a ver como os pioneiros. São essas coisinhas pequeninas que ficam e que as pessoas, mas sobretudo, por exemplo, e estou a falar com uma arqueóloga, com muito respeito, a primeira Câmara a ter um arqueólogo neste cordão interior, não sei se Évora já teria, foi Belmonte.
o Dr. António Marques, Sim. António Augusto Marques, que depois foi para o Museu de Lisboa e acho que depois chegou a ser diretor, não sei se Continua lá. continua sim. lá, pronto. Foi a primeira Câmara a ter um arqueólogo, porque havia a intenção de programar, quer dizer, de construir construir o presente, mas de programar o futuro. E o futuro que sempre programámos foi, por exemplo, quando retirámos outra coisa, que era assim, o mercado do gado era feito na encosta do castelo. Agora veja como é que aquilo ficava. E lá ficava, era uma coisa insustentável. Os mercados do gado em Belmonte eram muito fortes. Das primeiras atitudes que nós tomámos e que eu consegui foi retirar isto em pouco tempo. Retirar o mercado dali para trás do castelo. Exatamente para permitir uma limpeza sanitária daquilo tudo. E equacionou-se o desenvolvimento daquela zona como uma zona para preservar o património e como um polo de atração turística. Portanto, sei lá que mais. Eu podia agora falar muita coisa, mas nunca mais me calava. Nunca mais me calava, quer dizer, o cemitério estava esgotado. Havia um cemitério que tem que haver uns locais muito especiais, com terras muito especiais, até que chegámos à conclusão que não havia. Não há, então, se Maomé não vai lá acima, vão lá eles a Maomé. Então, se não há, tira-se a terra que lá está e traz de fora outra que sirva. E assim foi. O cemitério que lá está foi feito com terra que não é de Belmonte. Foi toda retirada e foi lá colocada outra que veio de fora e que satisfaz as necessidades de quem tem que sanitariamente aprovado. São coisitas pequenas, mas são histórias. São histórias que têm a ver com aquilo, como por exemplo, outra preocupação a que a muitos assistia e a mim seguramente me assistia, porque se tratava de questões humanas, foi a retorna de África. Uma das atitudes que tomei foi, portanto, embora houvesse um IARN, que era um Instituto de Apoio aos Regressados Nacionais, e que colocava pessoas em trabalho, mas que não chegava a todos, e então eu tentei junto pessoas para me facultarem o préstimo de de comunicar a essas pessoas que eu gostaria de falar com elas. E assim se fizeram. E é uma satisfação que tenho, que de uma forma ou da outra, olha, há bocado falou de chorares, por exemplo, de uma forma ou da outra, todos ficaram, felizmente, com formas de ganhar o seu sustento, ou na Câmara, ou fora da Câmara, a prestar serviço à Câmara, ou através da Câmara pronto, a resolver-se o problema. Apenas uma pessoa que não vou dizer quem é, mas que não queria trabalhar. Então, e gostava de passar o dia inteiro a jogar aos dados num café, mas isso é por brincadeira. Mas eu acho que agora fala-se muito em problemas de habitação. De um momento para o outro deixou de haver habitação para as pessoas. E depois eu lembro-me logo este período do 25 de Abril. E digo assim, pois, isto foi uma reflexão que eu fiz maturadamente. Digo assim, pois, afinal, a habitação falta quando as condições de vida das pessoas melhoram. Pois. Eu descrevi o tamanho de Belmonte. Isto é, depois, em pouco tempo, sem haver, na retorna, podem ter vindo 15 famílias, não é sintomático. 15 famílias para residir em Belmonte, não é sintomático. Para aquilo que eu vou dizer. Mas construiu-se o bairro do Olival Grande, 30 a 40 habitações, construiu-se o bairro do Tronco, a Câmara comprou aos Condes de Belmonte aquele espaço onde está o Olival, porque me fazia uma confusão
que eu vivia na tal casa que eu disse, então Belmonte estava cortado ao meio, era a Pala em Belmonte e depois estava ali um espaço que era Olival e em Costa do Castelo, e depois estava a começar a crescer para ali. Eu disse, isto não pode ser. E depois responderam, isto é tudo do seu conde, até aí, ele vem cá há pouco e tal, até aí ninguém abordou o senhor, ele fez um loteamento, mas depois era preciso gastar dinheiro, não quis gastar dinheiro e tal. Porque tinha a fazer infraestruturas, pronto, então quando é que o senhor, onde é que eu posso receber? Ele vem cá um dia destes. E eu pedi para ele fazer o favor de ter comigo. E assim ali, num instante, fizemos um processo de boca de compra desse loteamento, e ao fim ele ainda ofereceu a zona da Costa do Castelo. Esse loteamento nós fizemos, não recordo, mas 30 e tal lotes, que vendemos a um preço simbólico, que as pessoas compraram e foi a autoconstrução. E era muito bonito, aos fins de tarde, depois dos empregos, passar ali e ver as pessoas, as famílias, a ajudarem os mestres ou os artífices que estavam na construção da sua casa. É das coisas que nunca me sai da retina. E fizemos também o bairro do Areal, tanto além, tanto também não sei quantos, 26 habitantes, 13 ranchos em primeiro andar, portanto mais uns 26 fogos. E fizemos a escola OIC+S, que era extraordinário de São Padre de Soita. E fizemos um contrato com o senhor, independentemente daquilo que se pagou ou não, pronto. O senhor faz eu chamo-lhe o bairro do Padre de Soita. Não sei como é que se chama agora, é o bairro das Flores, se calhar, não sei. Pronto, é esse bairro, atrás da casa que há bocado referenciei, para a escola. E o senhor vendia os lotes, legalmente era obrigado a fazer as infraestruturas, mas arranjou-se ali uma forma de destaques sucessivos, que na altura ainda não era proibido, destaques sucessivos, e a Câmara assumia. A Câmara encontrava maneira de o Estado assumir as infraestruturas. E assim foi. E pronto, é como eu lhe digo, ele podia estar aqui o tempo todo. Pode estar, houve uma evolução mesmo total em Belmonte. Foi. Estou a dizer, as pessoas, mas coisas giras, agora que estou-me a recordar, que se calhar já ouviram falar, mas já ouviram falar daquilo que acontecia, que era o Serviço Cívico Estudantil. O Serviço Cívico Estudantil foi uma coisa que em 75 foi lançado, em que as pessoas para irem para a universidade tinham que fazer um serviço cívico. Sim. A tese era esta, a lógica. Tinham que ver aquilo que mais gostariam de fazer, portanto, fazer experiências, portanto, no fundo, lidar com a vida e com as pessoas, e não sei. Bom, então, do governo civil pediram-me para indicar quantas pessoas queria para o serviço cívico estudantil. Bem, eu na altura tinha 30 anos. Não é? E telefone para aqui, nós pedimos 6. Eu pedi 4. E eu respondi, eu quero 40. Eu quero 40. Então, o doutor Vasco Silva, olha, então, mas é 40, cada é 4. É 40, Sr. Governador. É 40. Até deixe vir a juventude, que é o que é cá preciso para trocar experiências para isto e para aquilo. Antes que não tem problema. Bem, e assim foi. Uns foram para o centro de saúde, para o hospital, que não era centro de saúde. Outros que eram na Câmara, outros aqui, outros aqui, outros junto dos operários. Ainda me lembro um moço que está na Comunhã, que era filho de um senhor que era empreiteiro, que hoje é um ilustre advogado, e que um dia me disse, Presidente, sabe, eu sei assentar azulejos, que aprendi com o meu pai, tal. Anda ali, olha, onde depois foi a GNR, na altura era a GNR, aquilo arranja-se, juntamos em uns tantos e mudamos os chuveiros, e mudamos isto, mudamos aquilo, depois, e assentamos os azulejos por autorrecriação deles. Isto é bonito. Pois é. Até cá às tantas, correu a coisa, telefonam-me
da Escola de Veterinária de Lisboa. Oh, há aqui 17 alunos já finalistas que gostariam de tal, experimentar, viver no interior e tal. Venham. Bem, depois eu digo assim, agora onde é que eu os meto? Fui a Castelo Branco e confrontei o coronel que lá estava à frente do MFA. Disse, olha, pediram-me para fazer isto. Eu resolvi-vos o problema, agora vocês têm que resolver a mim. Então é assim, pegam num ou dois caminhões do exército, metem-me lá 50 ou 60 camas, com os colchões, com os cobertores, com isto e com aquilo, com aquilo outro, com os armários, com isto e com aquilo, e emprestam-nos a louça e o trem de cozinha, e isso tudo, a gente ao fim devolve tudo, quando lá forem buscar, quando já não for preciso, talheres, tudo isso. E ele ficou assim a olhar para mim, seu coronel, o meu coronel, mas então, tem que ser assim, porque nós cumprimos. E então, atrás do campo de futebol, estava lá umas casas enormes, onde tinha funcionado também uma fábrica, que era de João Adolfo, e depois aí instalámos tudo, e olha, aquilo era giro de ver até à meia-noite, 2 da manhã, as noites boas de verão, tudo com fogo, como é que chama isso? Os escuteiros chamam-lhe o fogo. Portanto, é fogueiras, e à volta a cantar e a tocar, aquela juventude toda. Penso que isso foi positivo para Belmonte e para a juventude de Belmonte também. Certeza que trouxe gente nova, com ideias novas, e se calhar falaram com gente que nem nunca tinha. Agora está a pensar, este indivíduo não, acho que foi muito à frente. Acho que foi muito à frente. Mas podíamos começar aqui a falar. Mas também já tinha noção da importância de Belmonte como ponto turístico, que podia ter, tendo em conta o Castelo de Belmonte, Sentoncela, e a história. E a história de Belmonte, a ligação a Pedral de Cabral, Brasil, a comunidade judaica. Que a Antonieta depois estudou profundamente. A tese de mestrado e doutoramento, as duas teses dela são sobre a comunidade judaica. Ou seja, havia essa noção que poderia ser, sim, o caminho podia ser o turismo fábricas, e a cultura. Sim, e manter as fábricas. Então, não levar também uma com piada. Belmonte, em 75, 76, aquilo era, às horas de chegada e de saída dos operários, nós chegámos a ter lá, no Conselho, aí 2.000 operários, não era gente de Belmonte, mas que era gente desde o Fundão, a Penamacor, a Guarda, a Covilhã, dos concelhos aqui tudo em volta, tudo lá caía. E os autocarros chegavam, e aquilo para descarregar. Aquilo é um pandemónio, até que eu digo assim. Na CCR, hoje CCDR, digo assim, então vai ser que me resolveu o problema. Aquilo mesmo, senão eu convido-os a ir lá, convido mesmo, e foram, mas isso é um problema. Isto não se passa aqui, pois não. Não passa ninguém para cima nem para baixo, porque eram dezenas de autocarros a chegar com pessoas dentro. À mesma hora. E então consegui, a variante que lá está, a variante de Belmonte, a oriental, que a ocidental infelizmente nunca mais foi feita, mas a oriental foi feita com fundos destinados à indústria. Que eu justifiquei dizendo que era para a indústria. Que era para a indústria, fluir mais o trânsito. Para os autocarros não terem que atravessar Belmonte quando iam para a outra ponta. E olha o que eu fui lembrar agora. Ainda agora funciona bem. Mas foi feito com dinheiro do FEDER, dinheiro da Europa, destinado à indústria. E depois, quando quis fazer a do lado, a ocidental, com a mesma teoria, era o Amir Amaral, ministro da Indústria. Então, eu disse, o quê? Uma autoestrada para a indústria? Essa já está feita. Não. E eles como? Mas a outra estava feita. Lá está. E considera haver algum lado menos positivo na construção deste Portugal Belmonte pós-ditadura?
é aquilo que eu repito, a citação que há bocado fiz, de Thomas Huxley. O resultado das mudanças políticas quase nunca é o que os seus autores esperam, nem o que os seus adversários receiam. Pois. E a liberdade na construção deste novo Portugal? Olha, doutora, eu digo que a liberdade é a seiva da vida. É a seiva da vida de cada um e coletivamente dos povos. E chegados aos dias de hoje, pronto, que assistimos a várias a crise económica, às guerras, pronto, também uma crise às vezes de valores, vemos aqui nascer alguns partidos. Ainda faz sentido falar de liberdade? A Revolução de Abril faz sentido ainda? Como é? Sim, claro, cada vez mais. Mas esses tempos e os de hoje são seguramente tempos diferentes. Porque então, antes vivíamos em ditadura, hoje vivemos em democracia, onde cada cabeça é um voto. Antes de 74, o poder, durante 48 anos, fez o que queria, sem ouvir as pessoas em eleições livres. Ora, eu sempre pugnei para que o meu país vivesse em democracia, em liberdade, onde houvesse liberdade de expressão, direito à informação, onde a censura não acontecesse, nem a autocensura, onde houvesse eleições livres, onde as mulheres tivessem os mesmos direitos que os homens. E foi isso sempre que me motivou a ser um democrata e, consequentemente, a lutar, dentro das minhas possibilidades, para instaurar a liberdade e a democracia no nosso país. E 50 anos envolvidos, precisamos de outra revolução ou a democracia também tem, está a redesenvolver a sua maturidade? Eu quero confiar no mundo e nos homens. Eu quero confiar no mundo e nos homens. E nas mulheres, obviamente. Quando digo homens, é homens mesmo. E, entretanto, a democracia é um sistema de governação dos povos que se autorregula, que se autorregenera em cada momento. Isto é a única forma de se produzirem modificações políticas e sociais sem ser necessário o recurso à violência e à guerra. Por isso, 25 de Abril sempre, não nos esqueçamos e façamos sempre um exemplo para as nossas vidas e para as nossas formas de estar e de pensar. Quero cantar bem alto para que o tempo do sonho e do sorriso venha depressa. Quero de volta o por favor e obrigado que também eram do meu tempo. Eu sou do tempo em que pouco ou nada havia. Muitas vezes nem pão a mesa tinha. Eu sou do tempo em que tudo faltava. Não quero mais esse tempo que chegará amanhã.